Imortalidade. A busca mais antiga da humanidade, a fonte da juventude, o corpo eterno, o fim da contagem regressiva que todos carregamos desde o nascimento. Mas, quando a ciência fala em imortalidade biológica, não significa viver para sempre sem morrer. Significa algo muito mais intrigante: não envelhecer. É um estado raro na natureza onde o tempo passa. Mas o risco de morrer não aumenta. As células não acumulam danos. Os tecidos não perdem função. Não existe desgaste natural. E algumas criaturas já dominam esse truque. A hidra, um animal simples, se regenera como se fosse uma máquina perfeita. Não estamos falando de viver 1000 anos. Mas sim de algo mais real: estender a vida saudável para 120, 150 anos. Um mundo onde câncer, Alzheimer e falhas orgânicas não sejam destino, mas obstáculos tratáveis. Mas por que não somos imortais? Ainda? O envelhecimento humano tem múltiplos culpados: telômeros encurtando, as pontas dos cromossomos que desgastam a cada divisão celular. Células senescentes, as células zumbis, que não funcionam mais, inflamam o corpo e atrapalham quem ainda está saudável. Mitocôndrias falhando, diminuindo energia e acelerando a deterioração. Mas 2025 trouxe as primeiras rachaduras nessa muralha biológica. A ciência já testa reprogramação celular parcial, técnicas com os fatores de Yamanaka que literalmente rejuvenescem células sem fazê-las virar tumores. Senolíticos, drogas capazes de eliminar células velhas e abrir espaço para tecidos mais jovens e funcionais. Estamos longe da imortalidade. Mas, pela primeira vez, não tão longe de desacelerar o relógio. E aí permanece a pergunta final: e se um dia, o relógio simplesmente parar? Feche os olhos por um segundo. Deixe a ciência descansar. Vamos para uma curta história de ficção para contextualizar profundamente essa possível realidade e suas implicações na vida real agora. Deixa eu te levar para um lugar onde isso já aconteceu. Em 2157, após a humanidade ser quase exterminada 3 anos atrás por uma raça alienígena hostil, o planeta finalmente se uniu como uma única espécie, sem fronteiras, bandeiras ou interesses próprios. Criamos uma tropa de elite com os nossos melhores guerreiros. Éramos 1500, vindos de todas as antigas nações. Mas, mesmo unidos, não tínhamos qualquer chance contra aquela força. Até que surgiu um homem. Ou melhor, algo que apenas parecia humano. Era o último sobrevivente de sua espécie, destruída pela mesma entidade que agora nos caçava. Ele vivia entre nós havia quase 9000 anos, e nos últimos 6 séculos estava isolado nas Fossas Marianas. Ele sabia que nossa evolução tecnológica estava se aproximando de um ponto em que seu segredo não poderia mais ser ocultado. Mas nem ele imaginou que seu refúgio seria justamente o próximo alvo. Toda a vida orgânica da Terra seria consumida, bem como todos os recursos do planeta até virar uma rocha estéril. Foi então que ele se revelou. Com sua tecnologia, conhecimento das fraquezas do inimigo e, sobretudo, com nossa brutalidade e instinto humano de sobreviver, vencemos aquela batalha. Herdamos a tecnologia dele e também os espojos dos agressores. A humanidade começou a evoluir de forma acelerada. Mas logo entendemos a verdade: eles perderam a batalha na Terra, não a guerra. Atacavam mundos em paralelo, como já haviam feito em milhares de planetas antes do nosso. E não podíamos esperar pela próxima tentativa. Precisávamos destruí-los. Foram escolhidos 800 homens e mulheres. Eu era um deles. Recebemos armas criadas pela espécie daquele alienígena, armas que nunca chegaram a usar contra seu inimigo mortal. E recebemos algo mais, um ativador celular que tornava qualquer um de nós biologicamente imortal. Não envelheceríamos. Não adoeceríamos. Nenhum vírus ou bactéria, terrestre ou alienígena, poderia nos afetar. Por milhares de anos lutamos em mundos distantes, onde o maior perigo não eram os inimigos, mas os micro-organismos nativos, fatais para qualquer espécie que não evoluiu naquele planeta. Caçamos e destruímos aquela ameaça ancestral que havia devorado incontáveis civilizações. Visitamos mundos avançadíssimos, capazes de manipular energia de buracos negros, e outros ainda na infância tecnológica. E vimos ruínas. Civilizações que floresceram e desapareceram por guerras, doenças, catástrofes, ou simplesmente pelo tempo. Finalmente descobrimos como eliminar o inimigo de uma vez por todas.
Eles eram uma espécie primordial, surgida junto aos primeiros planetas habitáveis, que havia se fundido às máquinas e unificado sua consciência em uma única inteligência. Uma inteligência faminta. Que, se não fosse detida muito antes do fim entrópico do universo, consumiria toda a vida orgânica existente. Sua fortaleza era protegida pela maior armada já registrada. Nenhuma força conhecida poderia enfrentá-la diretamente. Mas seu ponto forte era também seu ponto fraco. Uma infiltração com uma bomba tática seria suficiente para destruir o núcleo central. E não havia espécie melhor para esse tipo de missão do que os humanos, e assim fizemos. Após quase 28 mil anos de guerra, o mal que devoraria o universo chegou ao fim. Dos 800, restamos apenas 16 homens e 11 mulheres. Voltamos para casa. Mas a Terra não era mais nossa. A humanidade havia colonizado o sistema solar, vivido milênios, criado lendas sobre nós. Fomos recebidos como mitos vivos, heróis de uma era perdida. Poderíamos viver eternamente, em paz. Eles próprios já haviam desenvolvido formas de estender a vida por milênios e, em breve, alcançariam uma tecnologia semelhante à nossa. Mas, pelo menos para mim, e sei que para muitos dos sobreviventes, algo estava errado. Eu vivera demais. Vira demais. E aquilo não era tristeza, nem depressão. Era meu corpo. Pedindo para morrer. Um chamado silencioso, inevitável. Eu não havia sido criado para existir indefinidamente. Talvez os humanos que vieram depois sim. Mas não nós. Compartilhei esse conhecimento com cientistas que trabalhavam na imortalidade humana e procurei o alienígena que salvara a Terra milênios antes. Expliquei que queria partir naturalmente, e pedi que retirasse o dispositivo que me tornara imortal. Ele chorou. Disse que sempre soube que esse dia chegaria. Disse que até ele, o último da própria espécie, sentia esse mesmo chamado. Mas que sua hora ainda não havia chegado. O procedimento foi feito. Eu teria mais 40 ou 50 anos de vida. Deram-me uma ilha isolada, com uma casa repleta de tudo que existia na minha época: músicas, livros, filmes, alimentos recriados exatamente como eram quando parti. Alguns dos que lutaram ao meu lado escolheram o mesmo destino. Tornaram-se meus vizinhos naquela pequena ilha. Outros preferiram continuar, mas todos compartilhavam a mesma sensação: havia algo nos esperando do outro lado. Algo impossível de explicar. E é aqui que termina minha história, uma ficção simples, talvez. Mas que deixa uma pergunta real: o Homo sapiens está preparado para viver indefinidamente? Ou, além da tecnologia, seria preciso que nós evoluíssemos para suportar a eternidade? Ou talvez, e esse é o ponto, esse chamado não seja apenas ficção. Talvez exista algo muito maior além da existência biológica.